Yogi Suritsuma! Vamos para os spoilers do capítulo 1166 do mangá de One Piece. E temos algumas revelações interessantes, né? Vamos começar aqui com a página colorida, mostrando o bando do Chapéu de Palha comendo batatas doces quentes, né? Agora a gente entende o que significa essa dica. Era uma batata doce, né? Era uma dica muito direta ali sobre o que poderia realmente representar essa parte, né? Pra quem não sabe, One Piece recebe a capa da Weekly Shonen Jump dessa semana juntamente com uma página colorida, né? Os Chapéus de Palha todos reunidos ali em mais uma representação. A gente volta pra falar mais sobre os spoilers depois da vinheta. Vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre o nosso Papakill, né? Aquele cara que só chega no fim da festa. Mas é um desgraçado esse Garlin mesmo, né? É um desgraçado. Eu nem falei o que ele fez, já tô xingando ele. O spoiler diz então pra nós que Garlin desfere o golpe final em Rocks. Como se ele fosse... caraca, mano. O cara é tão imbecil. O cara é tão imbecil que o maluco ainda recebe o título de campeão de God Valley por simplesmente desferir o último ataque no Shebeck. Mano... Vai pra ponte que partiu, cara. Eu teria vergonha. Sinceramente, eu teria muita vergonha de ter um título. É pra mostrar como esses caras, né? Como os Tenryubitos, eles são um bando de desgraçado mesmo, sabe? Tipo, na verdade não é pra mostrar, né? É pra enfatizar ainda mais como o buraco desses caras não tem fim. Eles não têm honra, eles não têm glória, eles não têm ali qualquer tipo de objetivo. Eles só querem atingir o ideal, não importa qual é o ponto. E o cara ainda recebe o título, o Garlin, desgraçado Garlin, ainda recebe o título de campeão de God Valley por causa disso. Meu amigo, depois de tudo que o Roger fez, depois de tudo que o Garp fez, o cara veio e dá o último golpe no Shebeck. Mano, brincadeira. Eu acho que pelas inversões dava pra ver realmente que algo assim iria acontecer. Ali no capítulo 66 a gente vê o Krieg, né, ficando de pé, né, ele... Mesmo com o Luffy dando uma porrada nele, o Krieg se recusa a cair, né? Ele acaba se recusando a cair, e aí vem o Gin e dá ali uma porrada nele, né? Acaba dando ali uma porrada e fazendo com que o Krieg desmaiasse, né? E engraçado que nessa semana a gente viu no anime, né? Tanto ali o Pearl aparecendo, quanto também o Don Krieg e também o Gin, né? Meio que surgindo lá em Hashinosu, eles aparecendo lá em Hashinosu. Nós então temos a informação de que a ilha de God Valley afunda no mar. Olha só que coisa intrigante, né? Uma ilha afundando no mar. A gente já tem comentado aqui de uma forma muito clara de que o Oda tem apontado para nós de que o One Piece está no fundo do mar, né? De que Laugh Tale esteja realmente no fundo do mar. A gente tem uma correlação muito legal aqui. O Jaya tinha a sua face incompleta, né? Nós sabemos ali que a ilha de Jaya tinha a sua face incompleta e a gente tem uma parte ali de Jaya na parte de cima, o que forma ali a caveira, acaba formando a caveira. Nós então entendemos que o olho direito da caveira é Shandora, mas o olho esquerdo é ainda um grande mistério. Nós não sabemos o que é o olho esquerdo. Provavelmente acabe representando o Laugh Tale. O fato mais interessante em cima disso é que quando a gente começa a pensar agora que o olho direito representa ali Shandora e o olho esquerdo representa Laugh Tale, nós sabemos que existem dois oponentes que Imu odeia: Joy Boy e David Jones. Nós temos Joy Boy e David Jones. Então, são os dois olhos da caveira. Talvez Joy Boy e David Jones sejam esses dois olhos da caveira da pirataria que originaram todo esse conceito dos piratas que a gente consegue ver no mundo de hoje. Nós sabemos já que Joy Boy é o primeiro pirata, mas ele não foi o único pirata, né? Ele não foi ali o segmento da origem dos únicos piratas no começo dessa treta toda envolvendo a Imu. Então, alguma característica específica em relação a isso tem dessa visão. E é intrigante ver, né, que a ilha de God Valley não foi destruída no conceito de que uma arma ancestral veio ali e debulhou. A luta do Shebeck e também ali do Garp e do Roger foi suficiente para acabar com a ilha
fazendo ela afundar. Seguimos aqui através do seu like, você se inscrever aqui no canal, também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a compartilhar os nossos conteúdos aqui na plataforma. Dá essa moral também se tornando membro do canal, mandando o seu valeu e mandando o seu hypar. Com isso você continua fortalecendo ainda mais os conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil. A gente observa então alguns acontecimentos bem interessantes, né? Conforme a gente viu lá no flashback do Kaido, logo depois, ou um pouquinho antes ali da derrota do Kaido pro Luffy, né? Sobre a queda dos Rocks. E nós observamos algumas reações ao redor do mundo sobre a derrota deles, né? A gente já tinha visto um pouquinho disso, né? De que eles foram derrotados porque eles não eram piratas que lutavam juntos. E a gente percebe que não era bem assim, né? Não era bem assim, eles não tinham um vínculo de contato ao ponto de ficar ali, tentar saber o que aconteceu com o Shebeck, né, que se tornou um monstro e simplesmente por ser atacado eles deram pra trás. Diferente ali dos Mugiwaras, por exemplo, se o Luffy fosse transformado, o Zoro fosse transformado, eles não iriam arredar o pé do local até trazer o Luffy, ou até mesmo o Zoro ou o Sanji de volta, né, trazer ali o Sanji e o Zoro de volta nessa concepção. E aí a gente observa ao redor do mundo toda essa falação sobre a queda dos piratas Rocks e que eles foram colocados ali como piratas que não cooperam entre si, né, que acabam não cooperando entre si. A gente vê uma pequena aliança entre Barba Branca, Big Mom e Kaido, né, juntamente com o Shebeck para lutar contra Imu. A Big Mom foi meio que sem querer ali, mas rola essa aliança, só que depois eles, tipo assim, cada um por si, sabe? Quando o Barba Branca ouve do Shebeck de que ele é apenas um obstáculo ali para matar a sua família, aí ele simplesmente sai de perto, né, nem procura saber realmente o que aconteceu. É claro que não consegue compreender de fato o que estava rolando naquele momento. A questão que nós temos também de fato bem interessante é que o Rocks acaba declarando seu sonho ao Loki. Ele quer se tornar o rei do mundo. A gente tem aqui aquela visão do Loki sobre o Shebeck, dele falando ali para o Harold, porque nós temos um Loki antes e depois de ouvir o objetivo do Shebeck, de que o Shebeck queria chegar até o topo do mundo, queria chegar ali até a conquista do mundo. E isso fez os olhos, né, a visão, a expressão ali do Loki abrir, né, se expandir. E a partir daí ele parou de querer ali se churrascar, né, de tirar a sua vida. Só que nós não sabíamos que o Loki havia contado pessoalmente essa experiência pro Loki. E isso pode mexer ainda mais com toda a estrutura, porque o relacionamento que nós tínhamos, a ligação do Loki com o Shebeck, era que o Loki havia tomado uma surra do Shebeck ao ponto dele enfiar até mesmo uma faca no moleque, né? Enfiar uma faca no garoto. Hoje nós sabemos que essa surra foi para trazer o Harold de volta ali para Elbaf e conversar com ele diretamente para tentar recrutar o rei de Elbaf para o seu agrupamento, para sua tripulação. E a gente sabe que o Shebeck não era tão mal, por mais que ele exagerou pra caramba no combate contra o Loki. A gente sabe que ele não era tão mal desse jeito. Então é interessante ver essa conversa, né? Essa declaração do Rocks ali para o Loki de que ele se tornaria o rei do mundo, né? Que ele quer se tornar o rei do mundo. E lembrando, meus amigos, que nós temos um pouco dessa conexão de que, acho que é o Mouse, né? O Mouse, ele pode ser, ou ela pode ser algo focado ali na Ares, tá? Se a Ares, ela tá ali ligado diretamente ao Barba Negra, isso pode fazer com que o Loki traia ali o Luffy, mas não de trair por Imu, mas sim trair porque ele vai se tornar aliado do Barba Negra. Não sei se isso vai rolar, não sei se isso vai realmente acontecer, porque a ligação do Loki com o Luffy tá sendo algo bem legal de se acompanhar, mas é um ponto, é uma perspectiva realmente do que pode ocorrer nos próximos capítulos através das revelações de One Piece. Vemos uma pequena cena, ou uma cena em que o Roger acaba encontrando o Shanks dentro de um baú do tesouro, né? Como a gente já tem comentado há algum tempo, o Taro, que é ali um dos membros dos Piratas Roger, estava carregando o Shanks, né? Ele tá carregando ali um baú do tesouro e tem um balão com um monte de zizinho ali, né? Como se estivesse dormindo, né? Com um monte de zez, e é como se a criança estivesse dormindo, e provavelmente a gente vai ter um quadro parecido com o que a gente viu lá em One Piece Red, quando
quando o Shanks, né, o Shanks abre o baú, vê ali a Uchi, né, a Uchi não, a Uta, né, acaba vendo ali eu sempre confundo Uchi com Uta, ou Uta com Uchi. A Uchi é outra personagem. Mas ele observa ali a Uchi de novo. Ele observa ali a Uta e tem essa inversão ali dos acontecimentos, né? Ele meio que se vê no lugar ali do Roger, o Roger se vê no lugar ali do Shanks, o Roger vendo ali o Shanks dentro do baú, da mesma forma como o Shanks estava vendo a Uta. Agora sim, Uta é o nome certo ali da nossa cantora, né? A nossa personagem cantora. Então nós temos uma ligação aqui entre Shanks e Roger, talvez um balão parecido ou algo semelhante, né? No caso, o Roger vai estar com chapéu de palha e sem bigode, diferente ali da cena de One Piece Red. E nós então temos a cena de que o Dragon foi levado para a prisão, o Garp o visita e o liberta, né? O Garp acaba ali o visitando. Vai ser interessante, né? O pessoal que acabou soltando algumas dicas colocou ali que o Garp, ele estava visitando o Dragon da mesma forma como ele visitou o Ace. É claro que essa prisão do Dragon não vai ser em Impel Down, né? Não vai ser ali em Impel Down, mas a base aqui tá mais ou menos nessa conexão. Agora resta saber, né? Tipo, o Garp conseguiu libertar o Dragon de forma tão fácil assim? Ele bateu em alguém? Quebrou ali a prisão com as próprias mãos, tirou o filho dele do lugar, né? E ainda existem muitas camadas, muitos mistérios envolvendo ao próprio Dragon, né? Se ele tem uma fruta ou não, se ele existe um poder ou não. Até essa altura do campeonato ele ainda não tinha o poder da sua Akuma no Mi e também não conseguiu esse poder através ali da ilha de God Valley, né? Então só acarreta mais informações, mais pontos. Tem uma teoria que tá ganhando novas camadas agora na fandom de One Piece, né? Já é bem antiga, né? Já tem 6, 7 anos, de que o Garp poderia ser, junto com o Dragon, os líderes do exército revolucionário. Eu não gosto muito dessa teoria, confesso pra vocês, porque isso meio que ofuscaria um pouco o Dragon, né? Eu acho que o Dragon, ele deve lutar sim contra o governo mundial de fora pra dentro. O exército revolucionário é um exército que luta contra os Tenryubitos, luta contra os nobres mundiais para derrubar esse sistema opressor que tenta governar todas as ilhas e implementar um novo sistema através dos reis atuais. O próprio Dragon já disse que a briga deles não é contra os reis deste mundo, é contra os nobres e também aqueles que compõem o governo mundial hoje, né? Então a briga deles é com os Tenryubitos, com os Gorosei. A briga do exército revolucionário é com eles, não é com os reis, não é com os monarcas, é apenas contra aqueles reis que estão opressores, governantes que são opressores e também com os Tenryubitos. Agora os reis bons, aqueles que são bons governantes, o Dragon não tem nenhum problema com isso, o exército revolucionário também não tem nenhum problema com isso. Não é à toa que o Dragon lamenta a morte ali daquilo que a gente viu sobre o Rei Cobra, né? Por mais que o Sabo tenha falado que ia usar ali essa morte do Rei Cobra para inflamar ainda mais as revoluções contra os exércitos envolvendo ao mundo, né? Aos reinos, as ilhas de governos opressores. Eu sou muito mais da ideia, da teoria de que o Garp seja o líder da Sword, né? O líder da Sword, porque nós teríamos o pai lutando de dentro para fora e o filho vindo de fora para dentro, né? Enquanto o Luffy vem de cima para baixo, de baixo para cima. Para quebrar esse vínculo do governo mundial com o mundo de forma muito precisa. E é claro, né, a Sword sendo esse novo sistema de proteção contra ali os governos ou até mesmo ali para proteger os cidadãos do mundo todo, deixando a marinha para lá e acabar ali meio que fundando a Sword através dos pedidos e das realizações do próprio Garp. Então, nós temos a grande revelação do porquê que o Harold arrancou os seus chifres. No final do capítulo, o Harold quebra os seus próprios chifres após receber a notícia da morte de Quebec. Eu vi que tinha uma galera que havia teorizado isso, né, de que o próprio Harold iria arrancar os chifres da cabeça por causa da morte ali do Quebec. Caramba, imagina, provavelmente o quadro não vai mostrar ele arrancando, né? Só vai mostrar ele ali já meio que tipo tirando com chifres nas mãos, de raiva, de fúria, ou até mesmo ali de agonia por ter perdido o seu melhor amigo, né? Por ter perdido ali o seu grande amigo, né? É um fator interessante ver essa construção acontecendo aqui com o Harold, dar mais camadas ali pro personagem e provavelmente a gente vai voltar a focar totalmente nele, né? Nos avanços ali, a gente vai ter mais ou menos
acredito eu que a gente vai ter mais uns 2 capítulos focados ali no mundo, e depois a gente volta para o início ali de toda a confusão que envolve no palácio, né, ali no castelo, de toda essa coisa que o Loki participou e da morte ali do Harold também. Mas deixa ainda mais misterioso, né, deixa ainda a situação mais interessante do fato dele ter arrancado os chifres, não pelo contrato com o Imu, não por algo ali em relação com o Imu, mas sim no sentido de ter perdido o seu grande amigo, né, de ele ter perdido ali o seu grande amigo e dele saber de alguma coisa, né, sobre o destino que estava atraindo ele para sua terra natal, né. É um ponto bem interessante, os spoilers colocando algumas craminholas nas nossas cabeças pra gente vir e observar o capítulo de forma excelente. Vamos esperar agora o capítulo 1166 pra gente ter uma base melhor sobre esses acontecimentos.